Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os componentes básicos de um avião. Apesar de cada avião ser projetado e construído com um propósito específico, como por exemplo avião agrícola, executivo, comercial, caça acrobático, os componentes básicos são muito similares entre si, como por exemplo aqui a estrutura, o grupo motopropulsor e os sistemas. O que seria a estrutura? É o corpo do avião construído pela fuselagem, asa, empenagem, superfícies de comando e dispositivos hipersustentadores. Esta parte é responsável em comandar o sistema, o grupo motopropulsor, os passageiros e tripulantes, e carga os demais componentes. Grupo motopropulsor, componente responsável em gerar força de tração para o deslocamento do avião. Esta parte é constituída basicamente pelo motor e hélice. Sistemas. O sistema específico responsável pelo correto funcionamento e operação do avião. Estrutura dos aviões. A estrutura de um avião é constituída basicamente por fuselagem, asa, empenagem, superfície de comando e dispositivo hipersustentadores. Aqui ao lado tem a imagem mostrando aqui quais são a fuselagem, a asa e os dispositivos hipersustentadores. Bom, aqui nesse slide nós vamos falar sobre os esforços estruturais e materiais utilizados, começando com os esforços estruturais. Durante o projeto e o desenvolvimento de um avião, o fabricante realiza exaustivos testes para avaliação à carga máxima de esforços que a estrutura do avião está apta a suportar, nas diversas situações sem que ocorram danos. Após a homologação do avião, o fabricante estabelece, através de manuais de operações, os limites dentro dos quais a operação deve ser conduzida. E aqui abaixo são o tipo de esforços que um avião sofre durante o seu voo até a aterragem. Os materiais utilizados na construção da estrutura de um avião devem possuir 3 requisitos básicos: resistência, peso, no caso referindo à leveza, e a confiabilidade. Asas. As asas são aerofólios que ficam fixados na fuselagem e têm a função de produzir a sustentação necessária para manter a aeronave em voo. Há diversos tipos de design, posições, formas e tamanhos de asa. A cada fabricante adota as características mais adequadas ao projeto de sua aeronave. E aqui abaixo mostra a estrutura da asa, que é muito importante que você saiba para fazer a prova da ANAC. A nervura, longarina e o revestimento, tudo bem? Fuselagem. A estrutura na qual são fixadas as demais partes da aeronave, como por exemplo a asa, a empenagem, o trem de pouso, o sistema e etc. Além de alocar a cabine de comando, os compartimentos para passageiros e cargas, é também na fuselagem que o motor é fixado, no caso dos aviões monomotores. Tubular ou treliça. Esse tipo de estrutura é empregado nas condições de aviões leves e de pequeno porte. Ele é geralmente formado por tubos de aço soldados entre si, dessa forma distribuindo os esforços sofridos pela estrutura. Este tipo de fuselagem é comumente revestido por uma tela. Esse aí também é o mais leve, tudo bem? Dentre as quais nós vamos ver aqui pela frente. É importante que você saiba que esse é o mais leve porque cai na prova. Monocoque. Esse tipo de estrutura é constituído basicamente de caverna e do revestimento. Como esse tipo de fuselagem não possui longarina e reforçadores, a maior parte dos esforços estruturais é absorvido pelo revestimento, logo, este deve ser bastante resistente para suportar tais esforços. Um dos grandes problemas da estrutura monocoque é que o material do revestimento deve ser muito resistente, o que na maioria das vezes resulta no elevado peso da estrutura. Aqui ao lado mostra que a caverna e o revestimento, que isso aí provavelmente você já deve saber. Semi-monocoque. Esse é o tipo de fuselagem derivada da estrutura monocoque, ou seja, dessa aí de cima. Porém, há a presença de longarina e reforçadores ao longo da fuselagem, permitindo uma melhor distribuição dos esforços sofridos pela estrutura. Atualmente, esse é o tipo de fuselagem mais usado nas construções dos aviões.